eu disse, o tema dessa pregação é o tribunal. Então a gente está em um tribunal. E eu quero convidar para participar o Augusto. Ele tem 26 anos e ele não acredita em Jesus. E com ele vão vir 3 pessoas escolhidas por ele, podem vir, que são 3 amigos dele que também não acreditam em Jesus, e eles estão aqui para defender isso com todas as forças deles, porque eles têm motivos para isso. Eu queria chamar o Zaca, que ele vai ser o nosso juiz, o nosso intermediador. E ele nem acredita e nem desacredita em Jesus, ele é neutro, ele não sabe no que ele acredita na verdade. E esse tribunal é muito importante, porque pode definir o que ele vai acreditar a partir de agora. E desse lado é o mais importante. Porque quem vai sentar aqui vai defender o nome de Jesus. E é um de vocês que vai sentar aqui. E eu não vou escolher. Então a pergunta é: quem quer defender Jesus essa noite? Essa pessoa vai ter direito a 3 amigos para ajudar ela. Não é nada sobrenatural, tá? Não vou passar vergonha. Mas a questão é: quem quer defender Jesus? Quem sentar na frente é a pessoa. É a pessoa mais importante. Bom, então eu vou passar a palavra para o nosso juiz. Salve galera, tudo bom? Bom, antes de a gente começar, meu nome é Rafael e eu não sei se eu acredito em Deus. E antes de a gente começar essa sessão, esse debate, eu queria que o representante da galera que não acredita em Deus, o Augusto, se apresentasse. Não, primeiramente, gostaria muito de dizer a paz do Senhor Deus a todos, mas Deus não existe, muito menos a paz. E é isso. Fala mais alguma coisa sobre mim? O motivo porque eu não acredito em Deus? Porque simplesmente Ele não existe. Existem muitas evidências que dizem isso, esse fato. Eu gostaria que, não vou chamar vocês de amigos porque a gente não acredita na mesma coisa, mas que vocês, desejo boa sorte, vocês consigam aí convencer o nosso amigo aqui, porque o lado daqui é bem forte. Bom, da mesma forma, eu gostaria que o representante dos que acreditam em Deus, Murilo Dutz, se apresentasse e falasse um pouquinho, 1 minuto. Nossa. Aí, Nossa Senhora também de Deus. Você não acredita que tá ficando assim. Eu sou o Murilo. Eu acredito em Deus porque já tive experiências com Ele dentro do meu quarto e aqui neste lugar onde nós estamos. Assim como eu tive as pessoas que estão atrás de mim, que estão me ajudando, tiveram experiências fortíssimas e extremamente reais com Deus. E não vou muito falar além disso. Bom, para a gente começar, o Augusto, da galera que não acredita em Deus, vai fazer a sua primeira pergunta. Então, a primeira pergunta para o meu amigo aqui do Nossa Senhora é: se Deus existe, e você disse aí que teve experiências com Ele, eu queria ver depois dessas experiências, mas se Deus existe, por que as pessoas que a gente vê aí nos noticiários, enfim, por que as pessoas sofrem se Deus existe? 1 minuto. Simples. Deus ama todos e por amar Ele tem livre-arbítrio. As pessoas sofrem não por causa de Deus, mas por causa das pessoas. Assim como Ele dá o livre-arbítrio de você amar, Ele dá o livre-arbítrio de você odiar. E porque as pessoas odeiam, elas sofrem. Não por causa de Deus.
Augusto tem direito à réplica. Então tem um meu amigo aqui ateu que vai... Então, Murilo, baseado no que você falou, que as pessoas sofrem por consequência de suas escolhas e do livre-arbítrio, queria lembrar a história de José, que era um cara que se mostrava de um bom coração, foi entregue pelos seus irmãos a um outro pessoal que era rival, né? Caiu lá, os caras derrubaram ele no buraco, e aí ele sofreu, ele foi preso, e ele nunca teve escolhas ruins na vida dele, pelo contrário. Tanto que no final da história, o que a Bíblia conta, né, que a gente sabe que é mentira, a gente sabe o que aconteceu, né? E aí eu queria te falar, então, já que você se baseia na Bíblia para falar sobre Deus, a própria Bíblia te mostra que isso não é verdade. As escolhas dele sempre foram boas, a Bíblia fala que ele tinha um coração bom, mas a vida inteira dele ele sofreu preso na cadeia. E aí? Fora também o livre-arbítrio, né? E Jonas? Murilo. José teve ótimas escolhas, sim, a vida inteira, mas ele também teve suas falhas, porque, bom, muito explicado, realmente os irmãos dele jogaram ele no buraco, mas você esqueceu de ler antes, em que ele realmente pecou contra os seus irmãos, provocando inveja neles. E a inveja gerou ódio, e o ódio dos seus irmãos levaram com que ele fosse para a cova. Após isso, ele foi liberto, virou escravo de um senhor muito importante no Egito, e acabou sendo o governante da casa. E pelas decisões que a mulher desse homem muito importante teve, José foi jogado na prisão. E após a prisão, ele foi reconhecido pelas suas escolhas lá dentro. Tudo é uma questão das suas escolhas e das escolhas dos outros. Afinal, eu sou uma pessoa boa e eu creio que, por mais que das suas escolhas, vocês são pessoas ótimas também. Mas as decisões daqueles que estão lá em cima, dos nossos governantes, não são tão boas e por isso nós sofremos. Eu ainda estou muito confuso. Eu gostaria que Augusto fizesse a segunda pergunta. Segunda pergunta. Eu peco, e o livro aí que você acredita que de sagrado fala que todos nós pecamos, né? E por isso que nós estamos destituídos da glória. Então eu peco, então isso significa que eu não sou santo? Sim. Se você assume o conceito de pecado, você está assumindo o conceito de santidade. E se você peca, você não é santo. Simples. 1 minuto. Eu não vou nem responder. Você pode passar para outra? Porque eu achei uma heresia que você falou. Pergunta número 3. Pode ser intermediário? Como podemos ter a certeza que Deus existe? Quero fatos, provas, se puder até passar foto no telão. Acredito que você não tem, né? 1 minuto, os amigos podem ajudar aí. Ok. A existência de Deus realmente é um mistério, é uma questão de crença ou não, e não há muito o que dizer. Meu amigo Rafael, você que está aqui, nosso juiz. Mas a existência de Cristo é uma outra história. A palavra de Deus nos diz que Ele veio, que Ele esteve entre nós, e que Ele foi morto, depois de 3 dias ressuscitou, ficou 40 dias e depois ascendeu aos céus. Realmente, existem 3 livros na Bíblia que falam sobre isso. Livros dos profetas falavam 700 ou 400 anos, aliás, 700 e 400, afinal eram vários profetas, falando antes sobre esse próprio Cristo, concretizando as suas profecias. Além disso, nós vamos colocar fatos na mesa. Os ossos de Maomé eles existem, alguns ossos de vários apóstolos existem, mas os ossos de Cristo não, e a sua tumba está vazia. Eu acredito que a sua tumba não estaria vazia, não seria um marco em Israel, se ele não tivesse ressuscitado. Além das 500 pessoas que viram ele após a sua ressuscitação, e dos evangelhos apócrifos que falavam sobre o mesmo. Augusto, 1 minuto. Antes de eu passar para o meu amigo responder, eu queria destacar só 2 coisas aí, que você falou que são 3 livros, na verdade são 4. Eu sou ateu e ainda conheço mais a Bíblia que você. E o outro você falou que ressuscitação na língua portuguesa não existe, é tipo ressurreição. Mas tudo bem.
Respondendo o que você disse, eu acho que tem coisas diferentes. O Augusto ele perguntou das provas que Jesus e Deus existem. Você não me deu prova nenhuma. Você falou de um livro que alguém escreveu há muitos anos atrás. Não tem as ossos de Jesus, como você disse, não tem mesmo, e ele talvez não tenha nem existido. A ciência não tem fato nenhum sobre Jesus, não tem relato nenhum sobre Jesus, e o fato de não ter ossos dá mais certeza ainda para a ciência que ele não existiu. Então, eu não consigo acreditar no que você diz por um livro que você crê, e nós não cremos. Antes de você responder, só mais uma pergunta minha, que eu não sei se eu acredito em Deus, mas você já viu ele? Como é que ele é? Tipo, ele é jovem, velho? Como é que ele é? Seguinte, a Bíblia ela faz muito sentido pra gente pelo fato de ela ter sido escrita no intervalo de 1500 anos a mais, anos a mais além desses 1500. E são mais de 40 escritores, cada um com um intelecto diferente, cada um de regiões diferentes da época em que eles viviam. E tudo isso faz muito sentido dentro desse contexto. Pessoas que viveram 600 anos antes de Jesus já profetizavam a respeito da existência dele. Isso faz muito sentido para a gente, você ver de fato que ele existiu, porque é uma realidade em que a gente acredita. Tudo isso faz muito sentido. Não tem cabimento você falar que essas informações que estão na Bíblia não fazem sentido, porque são intelectos de pessoas diferentes, de épocas diferentes, e está tudo interligado, sabe? A gente acredita por causa disso, sabe? A respeito da sua pergunta, né, que ele não falou, nunca vi Deus, mas ele não precisa ter face se ele tem voz. E por ter voz eu consigo me comunicar com ele. Ele tem a sua voz, a minha voz, a voz do seu pai, da sua mãe. É aquela voz de carinho, de amor, que sempre toca no seu coração, que sempre fala contigo. Você não precisa ver, você só precisa fechar os olhos e se concentrar, falar com ele. Ok, entendi. Vamos para a última pergunta, Augusto. Bem fofinho esse Deus. Ele fala. Última pergunta. Calma aí que eu vou caprichar aqui. Vamos lá. Se somos a imagem e semelhança desse Deus aí com D minúsculo, então ele também pode errar? Um minuto. Não. Quer dizer, ele pode, mas não erra. Se ele pode todas as coisas, ele pode errar, mas ele não erra. Porque ele também conhece todas as coisas, ele sabe todas as coisas. Ao contrário de nós, que não sabemos de nada, não sabemos a consequência. Por não saber, nós fazemos. Mas ele sabe, então por isso que ele não faz, eu tenho certeza disso. A palavra de Deus diz que nós somos feitos à imagem e semelhança. Então, se nós somos livres, obviamente ele também é livre. Legal. É que aí você comparou tipo Deus com a gente, né? Mas na verdade a imagem e semelhança é que a gente parece com Deus e não Deus parece com a gente. Só para te converter assim e te explicar. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, é que na verdade ele questionou o seguinte: se a gente é a imagem e semelhança de Deus e a gente erra, por que Deus não erra? É isso que ele perguntou e aí você acabou não respondendo isso. Como todas até agora. Eu respondi, eu falei que se ele sabe de todas as coisas, então ele sabe das consequências. Então, por que nós erramos? Nós erramos porque nós não sabemos as consequências muitas vezes. E eu já não quero falar. Eu concordo plenamente com as palavras do Murilo. Aí você vai aquecer o lado já. Enfim, eu espero ter sido claro. Seu colega está mais confuso que eu. Acho que é isso. Para finalizar, eu acho que assim, para mim, vocês parecem teólogos de Facebook, né? Defendem Deus nas redes sociais, mas no tete-a-tete vocês não sabem nem provar o que vocês acreditam.
É isso que eu penso. Eu espero que o pessoal que está aí assistindo tenha mais argumento que vocês. E meu amigo hoje aqui, agora ele sai meu amigo, que eu tenho certeza. Né? Ateu, graças a Deus. Agora, a gente vai chamar mais um participante do grupo da Defesa de Jesus para responder essas questões e para ajudar o pessoal aqui a ler. Fala aí, galera. A gente só tá aqui, né? É uma encenação, uma brincadeira, né? O objetivo é só... Ele ama Jesus, ama Jesus, ama Jesus. É tudo fake aqui, ó. Beleza. A verdade é que assim, é só a gente fazer uma amarração para a gente não sair aqui de dúvidas, com dúvidas, tá? Por isso que vocês podem ter esse tipo de perguntas lá na escola e é importante vocês saberem algumas coisas, né? Então, uma das perguntas que o Ateu Augusto aqui falou foi: se Deus existe, por que as pessoas sofrem? Quero a ajuda de vocês. E aí? Por que as pessoas sofrem? Quem que lembra que o Murilo falou? Ah, ei, o que o Murilo falou? Vamos lá. Ele falou que as pessoas sofrem pelas escolhas delas e, tipo, eu tava vendo um vídeo em que eles falam: se Deus existe, por que a pessoa sofre? E não é bem assim. Deus não esqueceu a África, as pessoas esqueceram. Eu acho que é isso. Joia, maravilha. Na palavra de Deus tem um versículo que fala o seguinte: que por um único homem entrou o pecado no mundo, né? Só tinha um homem na face da terra, e esse homem era Adão. Opa! Esse homem era Adão. E aí, como só tinha ele, e ele decidiu pecar, e depois dele viemos todos nós, a gente também tem a tendência do pecado. Mas a palavra de Deus também diz que por um único homem veio a possibilidade de nós termos vida eterna. E esse homem, ele é? Jesus, glória a Deus. Então as pessoas, elas sofrem porque decidiram pecar. E o pecado faz com que haja sofrimento no mundo. E é verdade que a nossa amiga ali falou, né? O pecado também é demonstrado até pela falta de amor das pessoas. E vendo a necessidade das outras pessoas, não move o coração dessas pessoas a ajudar, a ser solidário, né? Então isso é tudo fruto de escolhas de um livre-arbítrio, né? De pessoas que decidiram viver sem Deus. Outra pergunta que o Atenildo falou foi: eu peco, então não sou santo. A Bíblia diz uma outra coisa. O que ela diz? Que por um homem veio o pecado e por um outro homem veio a salvação. Então, uma vez que você aceita Jesus, a palavra de Deus te chama de santo. Você é santo, uma vez que você aceita Jesus. E o que é santo? Ser santo é ser separado. Então você foi separado de todos aqueles que não aceitam Jesus. Você agora é da turma dos que aceitaram Jesus. A palavra de Deus diz que você saiu do reino das trevas e você foi para o reino da luz. Então você é santo, sim. Agora, você peca? Peca. Deus olha para você, quando Ele olha para você, Ele olha ali o sangue de Jesus sobre você. Assim, olha, sobre aquele carinha e sobre aquela menina, o meu filho derramou o seu sangue, já pagou o preço, acabou. Ela é santa e ele é santo, é separado da luz. Então a palavra de Deus diz o seguinte: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e aniquilar, tirar, nos lavar de toda iniquidade. Então você é santo. O que acontece a partir do momento que você aceita Jesus, que você entra num outro processo, que é um processo chamado de santificação. A cada momento você vai se aperfeiçoando. E a palavra de Deus diz que a gente vai se aperfeiçoando de glória em glória,
E o objetivo de Deus nesse nosso aperfeiçoamento é que a gente chegue a ficar extremamente igual a Jesus. Estou tendo tempo ainda? Rapidinho. Desculpa, gente. Vamos lá. Como podemos ter a certeza que Deus existe? Mano, eu queria pensar com você uma coisa. Já são adolescentes, né? Todo mundo aqui. Você já imaginou uma célula que vem do seu pai e uma célula que vem da tua mãe formar você? E essa célula do pai e da mãe de várias pessoas formar essa multidão de pessoas que faz coisas incríveis, faz avião, faz edifícios enormes, tem essa civilização toda, essa complexidade toda, tal, enfim, isso é a criação de Deus. A palavra de Deus diz que ele se prova, a existência dele é provada pela criação dele, e olha quanta coisa maravilhosa. A terra, o mar, o ar que você respira, tudo aquilo que o teu próprio corpo, como é que ele funciona tão bem, e todo mundo igual, e o corpo funciona totalmente igual. Que coisa incrível! E a palavra de Deus diz que a glória dele se manifesta pela criação. Os céus anunciam a glória de Deus. Então a própria criação é prova de que Deus existe. Não aconteceu. De fato é uma teoria, não é fato. A teoria do Big Bang, uma teoria. O fato é, Deus disse, haja. E a partir daquilo que ele disse, as coisas foram criadas. Aí, o povo aqui também disse que se somos a imagem e semelhança de Deus, então ele também pode errar. O nosso apelido aqui, ele ajudou um pouco o lado lá, né? Na verdade, a palavra de Deus diz que Deus, ele odeia o pecado. Se eu falar para você, deixa eu ver uma coisa bem ruim de comer, jiló. Não, tem gente que gosta, minha esposa gosta de jiló. Deixa eu ver, gente. Imagina uma coisa muito ruim, né, que você odeia, né? Então, Deus multiplica isso por 1 milhão. Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Então, ele não pode fazer aquela coisa que ele odeia. E ele também não quer que a família dele, os seus, também façam aquilo que ele odeia. Então, uma coisa que Deus nunca vai fazer é errar. Mesmo porque tem uma outra coisa, que Deus é 100%, totalmente santo. Não tem nada de mal, nem um cisquinho. É totalmente santo. Beleza? E a gente é imagem e semelhança, como se você colocasse um espelho, né? Mas a essência de Deus, aquilo que ele é de fato ali, você só consegue ter isto a partir do momento que você aceita Jesus e aceita o trabalhar do Espírito Santo na tua vida, nesse processo que eu já expliquei antes, que é esse processo de santificação. E a última pergunta: que garantia que nós temos que a Bíblia é o livro verdadeiro de Deus? Aí eu fico com Mateus. Cara, você já imaginou uma pessoa que nasceu antes da Idade Média, bem antes da Idade Média, lá perto dos caras, né, assim, a teoria fala dos caras das cavernas, mas enfim, né, tem aquele povo mais rudimentar ali, que começou a descobrir o fogo e tal, enfim, e aí depois, desde Adão, Moisés, e aí são milhares de anos aí de separação, séculos e séculos, as pessoas pensam de forma diferente, e mesmo assim você verifica que a pessoa que escreveu isso lá, o primeiro livro da Bíblia, para a pessoa que escreveu o último livro da Bíblia, você verifica que tem total coerência, não tem nada ali que fale algo contrário. Essa é uma situação. Uma outra situação, conforme vai passando os anos, quantas coisas que a gente vê que são descobertas, né, na ciência, enfim, que comprovam aquilo que já está escrito na Bíblia.
E uma outra coisa que diz que a Bíblia é de Deus, que hoje você pode pegar o teu jornal e ler ele todos os dias, 2, 3, 4, 5 anos, e você vai vendo que fatos estão ocorrendo a cada tempo que se alinham totalmente a profecias que na Bíblia já está escrito. Tem coisas assim fenomenais, coisas que eu aprendi quando estava na adolescência, e aí depois passaram, a história foi acontecendo, e aí eu lembrei, puxa, eu lembro do meu professor de escola bíblica que disse isso para mim, e isso aconteceu. Então isso tudo prova que a Bíblia é o livro verdadeiro de Deus. E uma outra coisa que prova muito mais é que eu e esses caras aqui, e esses aqui, né, quando se submeterem e começaram a ler essa Bíblia, né, ler essa palavra, nossa vida se transformou da água para o vinho. Foi demais. E é isso. Isso, gente, uma salva de palmas. Gente, eu vou falar rapidinho, que a gente está apertado com o horário, mas na verdade isso foi, digamos, uma brincadeira que eu quis fazer para mostrar algumas coisas para vocês. Primeiro, foi muito legal o que a iniciativa dos meninos tiveram de vir aqui para defender Jesus. E cara, como que é o nome do menino que veio, Mateus? Ele falou com tanto amor. Quando ele estava respondendo, o olhinho dele brilhava e foi muito lindo ver isso. E é justamente isso que eu queria que vocês pensassem. Essas perguntas que a gente fez todos os dias, ou se vocês não foram questionados ainda, vocês vão ser questionados. A gente está vivendo uma fase que todo mundo quer saber por que a gente não faz determinadas coisas, por que a gente escolheu vir para a igreja todos os sábados de vez sair para beber, por que a gente casa virgem. Todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber os porquês, todo mundo quer saber por que a gente acredita em Deus. E eu sei que na escola de vocês, existem entre a sala de vocês, tem 40 pessoas. Sei lá, nem 10% acreditam em Jesus. E vocês são sim a minoria no meio de uma multidão que vão bombardear vocês a todo momento para ir contra os próprios princípios de vocês. E um ponto que eu coloquei aqui para eu falar é sobre a omissão. A omissão é o fato de você se omitir. Eu peguei rapidinho o significado disso é deixar de fazer ou dizer alguma coisa. Também pode ser entendido como deixar de lado, desprezar ou esquecer algo ou alguém. E o ponto disso não é vocês defenderem Jesus quando alguém questionar vocês, mas é vocês defenderem Jesus quando ninguém sequer pergunta nada. É vocês baterem no peito e falar sim. Não é que eu sou crente, porque crente é só aquele que crê na Bíblia, é porque eu acredito em Jesus, porque Ele existe. É quando todo mundo estiver indo para um lugar onde você sabe que você não deveria ir, você falar, eu não vou. E se as pessoas rirem da sua cara, você ir e falar, eu não vou, porque eu sei que isso não é bom para mim. Sabe, eu sei que eu já falei isso. Acho que muitas vezes vocês têm um grande potencial que vocês nem imaginam. E eu sei que onde vocês foram colocados hoje é porque Deus escolheu vocês para levar a palavra dele. Eu não sei se vocês lembram o versículo que eu li, mas está escrito: como ouvirão se não há quem pregue? Como as pessoas vão ouvir se ninguém falar de Jesus para elas? Quando alguém questionar vocês sobre a fé de vocês, sabe, permaneçam firmes. Não deixem com que a fé de vocês sejam abaladas com questões pequenas ou com teorias que as pessoas cheguem em vocês e falem. Porque é muito fácil falar que é ateu. É muito fácil falar que é ateu porque passou por uma dificuldade. E vocês vão se debater com muitas pessoas assim. E elas vão ter argumentos que, cara, vocês vão falar, da onde eles tiraram
diz, medite de dia e de noite. Pegue aquilo, rumine a palavra de Deus, para que vocês estejam prontos, para que se um dia alguém chegar em vocês e falar, cara, Jesus existe, vocês saberem de fato o que responder. Não tenham vergonha. Muitas pessoas, e eu acho isso incrível, elas não têm vergonha de falar que elas bebem, que elas fumam, que elas saem com várias pessoas. Elas não têm. Mas, outra coisa que eu acho incrível é que às vezes você nem sabe que alguém é crente e essa pessoa está do seu lado, porque ela simplesmente, nem as atitudes dela, nem é mesmo ela fala que ela é. Então sim, as pessoas que estão do lado de vocês precisam saber que vocês são cristãos. Elas precisam saber em quem vocês acreditam. Não omitam o nome de Jesus. E eu queria que vocês entendessem o quão importante é vocês estudarem a palavra de Deus e vocês defenderem Ele com todas as forças de vocês. Quando alguém falar para vocês, alguém pode orar, sejam o primeiro a levantar a mão, porque isso é um orgulho, não é uma vergonha. Quando alguém questionar vocês, por mais que vocês não saibam responder, levantem a mão e fala, eu acredito em Jesus, por mais que eu não saiba responder essa questão, eu acredito porque Ele mudou a minha vida. Contem o testemunho de vocês, não fiquem quietos. A gente vem todas as vezes para a igreja e muitas vezes a gente só recebe e a gente não passa isso. E para finalizar, eu vou ler de novo o versículo que eu li, porque esse versículo é incrível. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Vocês estão sendo enviados, seja para onde for, seja na escola, seja na rua, seja no ponto de ônibus, vocês foram enviados por Deus. E Ele quer que vocês preguem a palavra de Deus. Então falem, só falem, não sejam omissos. E que isso fique guardado no coração de vocês. Quando alguém perguntar para vocês, sejam os primeiros a levantar e a ter orgulho de quem vocês são. E a ter orgulho de que vocês acreditam em Deus. E que vocês não fazem determinadas coisas, não é porque não pode. Não é porque é proibido, não é porque é chato. É porque vocês não querem. É porque vocês têm o livre-arbítrio. E não, eu não bebo, não é porque, nossa, eu sou proibida. É porque eu sei que não agrada o coração de Jesus. É por isso, defendam aquilo que vocês acreditam. E se vocês não acreditam tanto assim, comecem a ler. Estejam prontos e atentos, como um exército. E para finalizar, tem um versículo que eu não vou saber se está aí muito bem, mas ele fica em Ezequiel. E que fala muito comigo, que é quando Deus fala que Ele procurou alguém para erguer o muro e Ele não encontrou ninguém. Eu sei que hoje Deus está procurando aqui pessoas que estejam disponíveis o suficiente para dar a vida por Ele, e não só para dar, mas para dar pela ovelha que está perdida. Porque vocês cantam aquela música que fala das 99 ovelhas, mas Deus, Ele procura a uma que está perdida. Podem ficar de pé, por favor? Um pastor falou uma coisa muito interessante. Foi um testemunho, na verdade, isso marcou demais o meu coração, que foi: uma vez estava acontecendo um problema dentro da casa de um determinado pastor, e ele era pastor e estava envolvido, silêncio, ele estava envolvido na igreja cuidando de muitas pessoas, e estava acontecendo uma coisa com a filha dele, e ele perguntou para Deus: Deus, como que eu vou deixar a minha igreja, aquelas pessoas, para cuidar só da minha filha? E Deus falou para ele: deixa as 99 ovelhas e vai cuidar da uma que está perdida. Então, hoje, Deus está chamando vocês para pegar a uma ovelha que está perdida